Graça e paz. Estamos aqui dando continuidade aos vídeos sobre escatologia. Estamos no final dos sinais dos tempos, dados por Jesus, e hoje um sinal que foi registrado no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. A semana que vem é o último sinal, e aí entraremos diretamente para estudarmos o Apocalipse. Daniel 12:4, que diz a palavra de Deus: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Uma outra versão diz: e o conhecimento se multiplicará. E o conhecimento se multiplicará. Eu vou falar sobre a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. Bom, nós sabemos que a ciência e a tecnologia se multiplicaram. Se compararmos o que temos hoje com o que as pessoas tinham no Antigo Testamento, desde a época em que Cristo disse essas palavras até o fim do século XIX, o começo do século XX, o início do século XX, em torno de 1900, a questão da tecnologia era mais ou menos parecida, né? A maioria das pessoas andavam a pé, mesmo em distâncias longas, em viagens. Alguns, os mais ricos, possuíam cavalos e carruagens. E os barcos eram movidos pela força do vento, não haviam aviões. A comunicação era feita oralmente ou via cartas por meio de pergaminhos ou papiros e também através das pinturas, até que em 1430 surgiu a invenção da imprensa. Diga-se de passagem que a imprensa foi inventada por Gutenberg e o primeiro livro impresso foi a Bíblia, a Palavra de Deus. Interessante, né? E o aumento do conhecimento tecnológico se fez presente na humanidade a partir do século XX, com as grandes invenções, com o surgimento da era industrial, a invenção da internet, do computador, e esses sinais começaram a mostrar que chegamos perto do fim, estes sinais de 1900. Nessas perspectivas, cabe dizer que muitas invenções elas facilitaram, né, e facilitarão a vida humana, e isto tudo em cumprimento da profecia bíblica, né? A ciência se multiplicará, a tecnologia crescerá, não é? O conhecimento crescerá. Então, vamos dar uma síntese das grandes invenções. 1836, quando Samuel Morse ele inventou o telégrafo, né? A invenção do telégrafo foi revolucionária, porque melhorou muito a comunicação. Em 1879, houve a invenção da luz elétrica com Thomas Edison. Thomas Edison, ele era um cientista, e depois de mais de 1000 tentativas, sendo ele ridicularizado por centenas de pessoas, achando que ele era louco, ele inventou a luz elétrica. E isso fez a diferença a partir do século XIX e XX. Também surgiu a telefonia, e hoje você sabe, né? A gente que é urbano, você não vive sem um celular. Quando você sai sem o celular, parece que você saiu sem uma parte de si, né? O telefone é indispensável. Surgiu também a invenção do rádio, então com o rádio o conhecimento da música se expandiu, as informações chegavam mais rápidas, então o rádio realmente foi uma grande invenção. Depois a televisão transmitindo as notícias do mundo com imagens, não só com som, também foi uma invenção revolucionária. Depois surgiram os eletrodomésticos. Quem vive hoje sem uma geladeira? Quem vive hoje sem um fogão a gás? Os eletrônicos, os lasers e tantas outras invenções dentro dos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Depois também nós podemos dizer que surgiram os carros. Em 1885 surgiu o primeiro carro, mas o carro se tornou uma produção em larga escala com Henry Ford.
nos Estados Unidos, produzindo carros maravilhosos. Até hoje, os carros produzidos pela Ford no início do século XIX são carros tidos como maravilhosos. Então surgiram os carros movidos a combustível, a gasolina. Aqui no Brasil surgiram os carros movidos a álcool. Hoje nós temos os carro flex. Surgiram carros movidos a gás. Surgiram os carros movidos eletronicamente, carros elétricos. Surgiram os carros híbridos elétricos e combustível. E para o futuro nós estamos esperando os carros movidos a hidrogênio, que ele é mais sustentável, né? Ecologicamente mais sustentável. Também surgiram os carros autônomos sem motoristas, os carros voadores. Há um carro voador, um protótipo na Eslovênia, criado pelo Stefan Klein. Esse carro, né, que é o Mobil 2.5, ele já está em teste. Vai ser o futuro dos carros, serão carros voadores. Também surgiram os computadores. Inicialmente, só as grandes empresas tinham os computadores. Os computadores eram enormes, praticamente tomavam conta de salas enormes, e todos queriam saber como funcionavam os computadores. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram os personal computers, que são os notebooks, né? Os computadores também, os desktops. Então, começou a baratear o computador, e hoje, no meio urbano, quase todo mundo tem um notebook, tem um computador em casa. Surgiram os tablets, surgiram os smartphones, os iPhones. Então, a chegada da internet também, com a chegada da internet, os computadores se tornaram indispensáveis, né? Então, hoje, o computador serve para gerenciar quase tudo na face da Terra, né? Tudo gira em torno deles, os programas, as informações, os cadastros, os projetos, tudo gira em torno dos computadores, né? Também com os computadores e a internet surgiram as redes sociais. Hoje, você fala com pessoas do mundo inteiro, né? Através das redes sociais, do Twitter, do Orkut, do MSN, do Facebook, do WhatsApp, né? Então, os smartphones, os tablets, os iPhones, todos começaram a trabalhar, e você tem o mundo em suas mãos, mesmo fora de casa ou na rua, num parque. Se você tiver conexão, tiver uma operadora de internet, você tem uma conexão com o mundo, né? E depois também, depois que eles deu essa palavra, surgiram os aviões. Não é preciso nem voltar aos 14 bis para perceber que as aeronaves mudaram muito, né? Então hoje nós temos os planadores, os monomotores, os bimotores, os trimotores, os aviões a jatos, os aviões supersônicos que vão com velocidade hipersônica 5 vezes maior que a velocidade do som, os helicópteros que fazem os grandes transportes nas zonas urbanas, né? Então nós temos aviões cada vez mais rápidos, com maior capacidade de transporte de passageiros e de carga, né? E está em teste um avião chamado H6B1, que é um avião supersônico. Ele vai ser capaz de atravessar o Atlântico, de cruzar o Atlântico em 3 horas e 15 minutos, uma velocidade de 2.715 km por hora. Já pensou? Também está em teste um avião que é o Solar Impulse 2, movido a bateria, que é acúmulo da energia solar. Veja bem, eles fizeram um teste com um voo ininterrupto, e ele voou 118 horas sem parar, um avião. Então nós temos tecnologia de ponta, cada vez mais sofisticada, com maior conforto e maior precisão, né? Então os aviões surgiram. Também surgiram os foguetes. A era espacial inaugurada no século XX, né? O homem foi capaz de chegar até a Lua no 20 de julho de 1969. Então surgiram os telescópios, surgiram também os satélites, e no futuro as viagens espaciais que os homens têm programado para mostrar o avanço do conhecimento. Também surgiu a robótica, com os avanços que estão permitindo finalmente que os computadores os robôs fiquem só confinados
a fábricas de tarefas fáceis. Também nós temos a engenharia agrícola, né? Genética agrícola, né? Que tem se desenvolvido com técnicas que permitem editar, né? O código genético das plantas e torná-las cada vez mais nutritivas, mais resistentes ao clima, aos insetos, às pragas, não precisando mais de fertilizante, né? Então, um avanço tremendo a engenharia genética da agrícola, né? Também nós temos hoje a impressão 3D, é uma tecnologia inovadora que permite criar um objeto físico a partir de um modelo digital, né? Então é muito interessante a tecnologia 3D, a impressão 3D, e você pode imprimir o molde. Olha que interessante. Também a inteligência artificial, né? Nos últimos anos a inteligência artificial evoluiu bastante, né? Hoje o smartphone reconhece a voz do dono, o carro reconhece a voz do dono, carros que dirigem a si mesmos, né? E também máquinas capazes de dar diagnósticos a respeito de doenças, um avanço maravilhoso. Também nós temos os drones inteligentes, outra invenção, são usados amplamente nos dias de hoje na agricultura, no cinema, na segurança, na vigilância, que é uma tecnologia mais barata, né? A tecnologia também neumofórmica, né? Que buscam simular a complexa rede das interconexões do cérebro, né? Para estimular a arquitetura cerebral. Então, o computador vai processar, vai reagir, tentar reagir na mesma velocidade do cérebro, né? O genoma digital é uma habilidade de desvendar a genética individual do DNA. E com isso, o médico poderia diagnosticar um câncer e tratar aquele tumor, né? Através do genoma digital. Temos também o avanço das pesquisas científicas, o aumento de pesquisadores, doutores, cientistas em todas as áreas, em todos os segmentos do conhecimento humano. Também nós temos hoje o dinheiro de plástico que surgiu no século XXI, era a era da informação, né? Tudo é virtual, o dinheiro por meio de cartões de crédito, cartões de débito para pagar tudo e fazer compras e tudo mais. E também surgiu agora em 2017, né, que nós tomamos conhecimento aqui no Brasil, do Bitcoins, do blockchain, né, que é a moeda virtual, uma tecnologia que já está mudando o mundo, está revolucionando o mercado financeiro. Então, tantas coisas foram criadas desde que Jesus disse, desde que a palavra de Jesus, a palavra de Deus lá em Daniel, né, 12, disse que a ciência se multiplicaria, a tecnologia se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Nós não pretendemos negligenciar a ciência com as suas descobertas e os seus benefícios, mas desde que sejam governados pela autoridade da palavra de Deus, tá, irmãos? O homem está se sentindo cada vez mais um Deus e cresce a sua arrogância. Mas é bom nós deixarmos claro que desde a invenção da luz elétrica até hoje são 134 anos apenas. E o homem já está achando que ele é dono do mundo, né? Mas Deus está acima de tudo. O que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 1, 9 e 10? A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que o homem, 9 e 10 diz assim: haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época, né? Bem antes de nossa época. Então, não existe nada novo diante de Deus. Nós vamos ver isso quando nós vemos o que a Bíblia tem de avanço, né? O homem está se sentindo dono do mundo, mas a palavra de Deus diz que Deus criou o cosmos e a terra do nada, só através da sua palavra. A Bíblia diz que o homem, a gente entende, aliás, interpretando a palavra, que o homem nada cria, ele somente copia. Ele tem que fazer, inventar alguma coisa de alguma matéria-prima já existente. E essa matéria-prima foi criada por Deus. O homem não cria do nada como Deus criou. Também a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Só Deus poderia fazer isso.
Só Deus poderia dar o sopro da vida num boneco feito de terra. Não é? A Bíblia diz que Deus fez Eva da costela de Adão. Os homens pesquisaram e chegaram à clonagem, né? Clonagem de embriões para obter células do tronco embrionários, né? Mas Deus já tinha feito uma operação de duplicação de seres humanos lá atrás, né? As experiências genéticas de inseminação artificial, de inseminação intrauterina. Olha, Deus já fez isso também. Veja que Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo. Foi Deus que fez ela gerar, né? Então, a Bíblia diz que Enoque foi trasladado. Não em Gênesis 5:10, Deus transportou Enoque para os céus. Diz a Bíblia também em 2 Reis 2:11 que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, né? Então ele subiu ao céu num redemoinho, foi separado com essa carruagem e levou. Alguns cientistas dizem que ele foi abduzido por um OVNI, um disco voador, mas não foi, foi Deus. A Bíblia fala que os carros andariam furiosamente nas ruas com uma velocidade enorme, em Naum 2:4. Deus já previa isso. Então Filipe, né, diz a palavra de Deus em Atos 8:39-40, que Filipe batizou o eunuco, né, e assim que eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais. Ele estava num lugar e foi aparecer em Azoto pregando a palavra. Foi um teletransporte. Veja, quem é capaz de fazer o teletransporte? Só é nos filmes Jornadas nas Estrelas que nós temos isso como uma ficção científica, mas na Bíblia isso aconteceu. Você veja que o inimigo também tenta imitar o que Deus faz, né? Mas ele é limitado. Você veja que ele teletransportou Jesus na tentação. Jesus estava no deserto com o diabo quando ele ofereceu pães, e aí ele teletransportou Jesus até o pináculo do templo, né? E disse: se você se atirar, os anjos segurarão você. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fez um teletransporte. Só que o diabo, ele fez um teletransporte da terra para a terra. E Deus fez um teletransporte da terra para o céu. Você veja que João, que é o livro de Apocalipse, nós vamos estudar. João, ele foi levado ao terceiro céu. Ou seja, o homem hoje está fabricando os foguetes, e o máximo que conseguiu chegar foi na Lua. E a Lua faz parte do sistema solar, e o sistema solar faz parte da Via Láctea, que é apenas um universo, no meio de tantos universos, no meio do cosmos. E João foi transportado acima do cosmos, ao terceiro céu. Então só Deus poderia transportar alguém da terra para o terceiro céu, né? O inimigo também mostrou todos os reinos do mundo quando ele estava no monte alto. O monte mais alto do mundo é o Everest. Se eles estivessem lá, não daria para ver todos os montes do mundo. O que o inimigo fez? Um telão, né? Então o inimigo já utilizava tecnologia, né? Mostrou todos os reinos do mundo. Só que o inimigo mostrou os reinos da terra, mostrou coisas do passado e do presente. Mas quando Deus levou João ao terceiro céu, ele mostrou coisas do futuro. Uma coisa que o inimigo não consegue fazer. Coisas do futuro. Então, você veja que na Bíblia não há nada novo. Você veja que no Monte da Transfiguração, Jesus trouxe Moisés e Elias dos céus à terra. O inimigo não consegue fazer isso. E eles apareceram para os apóstolos. Também, meus irmãos, quando Jesus estava com os milagres de Jesus, todos estão acima de qualquer conhecimento, de qualquer tecnologia da terra. Jesus, lá em João 6,19, eles estavam navegando lá no mar da Galileia e Jesus andou sobre o mar. Quebrou a lei da física. Quando Jesus transformou a água em vinho, Jesus quebrou a lei da química. Quando Jesus multiplicou os pães, Jesus suplantou a matemática. Como três pães e 2 peixinhos poderiam alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
os homens, Deus dá inteligência aos homens e os homens dão crédito a si mesmos. Os homens hoje, graças a Deus, desenvolveram conhecimento para fazerem as próteses de mão, de pé, várias próteses para fazer os transplantes. Mas você veja que quando Jesus encontrou um homem de mão mirrada, lá em Marcos 3, de 3 a 5, Jesus fez uma mão nova para aquele homem. E salvou o homem, que era a coisa mais importante. Quando Jesus curou o cego de nascença, lá em João 9, ele fez do lodo um olho novo e colocou nos olhos daquele homem. Colocou um olho novo no lugar do velho. O homem se lavou e voltou vendo com um olho novo. Não é? Também a palavra de Deus diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, já haviam enterrado Lázaro há 3 dias, e ele disse: Lázaro, sai para fora. Qual o médico que teria condição de ressuscitar um morto em 3 dias? Mas Lázaro depois morreu fisicamente. Mas ele creu em Cristo e ele vai ressuscitar para sempre. Porque a maior vitória que Jesus deixou registrado, e isso não tem nenhuma religião, nenhum governante, nenhum homem rico, nem o homem mais sábio do mundo poderia fazer por nós. Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e nos dá a vida eterna. Então todo o avanço da tecnologia faz com que o homem se sinta poderoso. Mas o que diz a palavra de Deus? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 2 e 4. Então, todos os avanços supracitados, além do desenvolvimento em todos os ramos do conhecimento, são apenas um cumprimento da palavra de Deus. Mas apesar disso, o vazio continua no homem. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Eu deixo para você essa palavra. Toda tecnologia nos beneficia, mas tudo foi permissão de Deus. E nos céus, a tecnologia vai ser muito maior, muito melhor, porque vem de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o poder que pertencem a Jesus. A semana que vem nós vamos encerrar os sinais com a mensagem do Evangelho sendo pregada em todo o mundo, que foi o último sinal. Quando pregar o Evangelho, eu voltarei. Não perca a próxima lição. Obrigado, um abraço, até a semana que vem.